seja muito bem-vindo a mais um Amazonas Acontece. Eu sou Rúbia Cassol, aquele Abreu que é quem você costuma assistir aos sábados, está de férias. E enquanto ela aproveita esse descanso merecido, nós seguiremos juntos no Amazonas Acontece. E o nosso convidado de hoje é Frank Souza, que dentre tantas atribuições, hoje está aqui como presidente do Sindicato da Construção Civil do Amazonas, Sinduscom. Seja bem-vindo, Frank, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é um prazer poder falar um pouco sobre a Construção Civil do Estado do Amazonas, o que o Sinduscom representa no trabalho dele aqui no Estado. Perfeito. Vamos começar o nosso bate-papo falando de 2024. O desempenho do setor da construção civil no ano que passou foi positivo? Como o senhor avalia? Eu avalio como muito positivo o ano de 2024. Aliás, o ano de 2024, para o setor da construção civil, não só no Amazonas como no Brasil, ele foi o melhor entre os últimos 8 anos que aconteceram aí. Então, aqui no Amazonas, nós tivemos um crescimento muito grande no mercado imobiliário e tivemos também obras de infraestrutura, obras comerciais, industriais e saneamento, todo tipo de obra andou bem no Estado, né? Em 2024. É claro que temos uma série de gargalos, ou tivemos uma série de gargalos, mas isso é natural em relação ao discorrer das atividades, né? Isso aí E quais foram esses principais gargalos, os desafios enfrentados pelo setor da construção civil em 2024? Um dos gargalos grandes é aumento da taxa de juros, né? Essa taxa de juros que em 2021 ela estava lá em 2%, hoje esse ano ela estava em 10,25% e hoje nós estamos em 12,25% e com tendência de subida. A gente tinha uma expectativa dessa taxa de juros chegar no fim de 2024 com em torno de 9%, mas realmente estourou. E isso é uma situação ruim, tanto para o tomador, que o incorporador, quem quer fazer um trabalho, uma obra, tem que tomar dinheiro e esse dinheiro encarece, como para quem vai financiar um imóvel, financiar qualquer trabalho, ele vai ter que ter o preço do dinheiro mais caro e acaba travando essa questão da capacidade de pagamento, tanto da empresa como do interessado em qualquer produto, seja imóvel, seja uma obra comercial, qualquer um. Um outro grande gargalo que nós temos é a questão da mão de obra, né? de pessoas para trabalhar. Hoje, a qualificação é difícil, nós temos uma baixa qualificação no Estado do Amazonas para a construção civil, mas temos também um envelhecimento do trabalhador da construção civil. Hoje é uma concorrência muito grande em relação a outros mercados, né, que atacam todo o mercado de mão de obra, porque quando você tem os autônomos que vão para Uber, que vão tratar o trabalho que é um trabalho mais leve, muitas vezes, a pessoa não vai para os setores mais pesados. Então, inclusive falando sobre a pandemia trouxe esse trabalho remoto, né, esse trabalho no lar, e muita gente tem desenvolvido esse trabalho e isso enfraquece um pouco. Então, esse gargalo da mão de obra é um gargalo que a gente vem trabalhando não só aqui no Amazonas, como a nível Brasil, né? Eu, na realidade, eu sou vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e da região Norte. Então, quando se fala em Norte, nos Estados do Norte, eu faço essa representação via Brasília ou via Manaus mesmo, principalmente a nível nacional, né? Eu represento esses estados. E na CEBIC há um trabalho na Câmara Brasileira da melhoria dos canteiros de obra, para que esse trabalhador ele se sinta muito mais confortável trabalhando, em termos de espaço mais adequado para ele ficar, porque na verdade a construção civil ela tem uma característica de um trabalho mais pesado, um trabalho difícil, e na verdade é um trabalho que você está no calor, que você está suado, que você está com esforço muito maior do que outros setores. Então, no nosso sol manauara, né? E se você não tem ali um ambiente melhor para aquele trabalhador, com espaço, com banheiros melhores, com refeitórios melhores, com uma área de lazer para aquela equipe, acaba não ficando muito atrativo. Então, esse trabalho está sendo desenvolvido e nós tivemos agora
Encontro Nacional da Indústria da Construção em Brasília, em novembro, foi feito todo um trabalho e a gente já vai expandir esse trabalho nos outros estados, de forma que traga esse conforto melhor para o trabalhador, né? E nós temos aqui também, no estado do Amazonas, nem todo estado do Brasil tem, é o SECONS, que é o Serviço Social da Indústria da Construção. O Serviço Social da Indústria da Construção, ele trata também o trabalhador em relação a qualquer tipo de ação preventiva em relação à saúde de tabagismo, em relação à glicemia, em relação à espirometria, que é poeira na obra, ortopedia, tem uma série de exames de forma diversas e que o trabalhador é assistido nesse organismo que é um braço do Sinduscon, que é o Serviço Social da Indústria da Construção. E também lá no SECONS é tratado as normas. Ainda voltando sobre o trabalho do SECONS, eles vão nos canteiros, nos grandes canteiros, pequenos canteiros, tanto com carros móveis para fazer atendimentos, odontológico, também serve a odontologia, como vão fazer treinamentos de prevenção, preventivo, né, para você ter uma alimentação melhor, para você ter o antitabagismo, uma série de coisas que ali no dia a dia não é feito, né, não dá tempo, né? Mas o SECONS, eu falava que ele também trata das normas as NRs, que regulamenta serviço de altura, todo tipo de norma regulamentadora que atende à construção civil, é tratado no SECONS para que também tenha essa segurança no trabalho. Se você prestar atenção do que acontecia de acidentes graves na construção civil no passado, eles eram muito maiores do que o que é hoje. Por quê? Esse trabalho preventivo que é feito, ele rende frutos e ele realmente tem essa assistência forte. Agora, claro, o que acontece no mercado de trabalho, não só na construção civil, mas na construção civil nós temos um índice alto de informalidade. Então, essa informalidade, ela não é regulamentada. Se você vê essas obras, muitas vezes, em condomínios fechados, que você não assiste, obras mesmo que não estão em condomínio fechado, mas tem muita informalidade. Então, esse é um trabalho que a gente acompanha um pouquinho de longe, mas, no conjunto, se torna a construção civil, se torna uma espécie de responsabilidade de você ter aquele trabalhador. Agora, claro, ninguém sabe se esse trabalhador tem a formação, se não tem, como é que ele se comporta, o que dá para ser feito, mas esse é um viés que nós temos aí uma média de 55% de informalidade no estado do Amazonas. Antes e durante a fala, né, durante a conversa de uma escassez da mão de obra, é também importante falar sobre essa qualidade do serviço oferecido ali, do ambiente de trabalho oferecido, né? A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Amazonas Acontece. De volta com o Amazonas Acontece, seja bem-vindo. Eu sou Rúbia Cassol, a Kelly Abreu está de férias e nós seguiremos juntos durante esse descanso merecido dela. Hoje o nosso entrevistado, nosso convidado especial é Frank Souza. A gente está batendo um papo muito inteligente, muito bom sobre o mercado de construção civil, o setor da construção civil aqui no Amazonas em 2024, ano que passou, e agora para 2025. Vamos começar falando de moradias populares. Ano de 2024 foi um avanço nesse setor aqui no Amazonas. Na realidade, a moradia popular, que é uma habitação econômica até a média, né, é quem move o setor habitacional no estado. Nós temos aí um déficit de em torno de 200 mil moradias no estado do Amazonas, é claro que na capital menos. Mas como Manaus é uma capital-estado, a maior concentração é aqui. Mas o ano de 2024, não só 2024, mas como os anos anteriores, de 2020 para cá, o maior motor econômico do habitacional é o Minha Casa Minha Vida, né, que são as habitações que tem faixa de padrão, que é faixa 1, faixa 2 e faixa 3. O faixa 1 é renda até R$ 2.700, aí o faixa 2 até R$ 4.500 e faixa 3 de R$ 4.500 em diante, renda familiar, né? Uhum. Então, esse mercado é o mercado que tem alavancado as vendas, alavancado habitação no estado. Por que alavanca? Porque
É um programa da Caixa Econômica Federal, não por ser da Caixa, mas porque tem juros mais baratos. É um programa muito bem elaborado, acompanhado, garantido, né? Você consegue ter todas as regras, tanto na qualidade da habitação, como em planejamento de obra, em termos de controle de obra, que aquilo é uma coisa certa. E tem prazo para pagar até 36 meses, então, 36 anos, até 30 anos, aliás. Então, 360 meses, né? Então, e juros baixos. Então, essa combinação, na realidade, faz com que isso seja bem vendido, né? E tem um preço de metro quadrado aceitável e uma prestação aceitável para as famílias. O que acontece? O grande gargalo do Minha Casa Minha Vida, apesar dele ter o crescimento bem grande em 2024, que foi o melhor ano dos últimos 8 anos, a entrada, esse imóvel não é totalmente financiado, ele é financiado somente 80% dele. Então, 20% das famílias têm que ter. E, normalmente, esses 20% das famílias não têm aquela reserva. O que acontece? Esse ano de 2024, o ano passado, né, foi feito um subsídio do governo do estado do Amazonas, que proveu, né, um valor para a faixa 1, que é 30 mil, faixa 2, 25 mil, e, se não me engano, para a faixa 3, 20 mil. Quanto maior a renda, menor o subsídio. E esse subsídio, na realidade, ele paga essa entrada. Então, isso move ainda mais o setor econômico no estado. Então, esse setor, ele cresceu em termos de 2024, em termos de lançamento, em torno de 20%, em termos de venda, em termos de 25% em relação a 2023. E um mercado que fechou 2023 lá com 2 bilhões, esse ano deve chegar em 2 bilhões e meio. Então, nós falamos aí em 25% realmente de crescimento de valor de empreendimentos lançados. Então, esse é um mercado que deve seguir nos anos seguintes, e 2025 não será diferente. Que bom, né? E falando também agora de 2025, sustentabilidade é tendência, né? A gente acompanha cada vez mais pessoas optando por opções mais sustentáveis para incluir na construção civil. Isso deve continuar, né? Sem dúvida, essa chama-se de ida sem volta, né? Porque os materiais, aliás, a construção civil ela tem programas que selecionam normas para produtos em geral. Mas quando você fala em sustentabilidade, você está trazendo um ambiente mais econômico para quem vai usar aquele ambiente, ou seja, iluminação natural, a questão de materiais certificados, a questão de reutilização de água, produtos homologados, ou seja, é uma série de produtos que agridem menos o meio ambiente, produtos certificados. Então, essa construção ela dá uma qualidade de vida melhor e dá uma despesa menor de manutenção desse empreendimento. Então, há uma tendência de quando que fala muito de pegada de carbono, né? Uhum. Então, hoje, quanto menos você agride o meio ambiente, melhor para todos os setores, e a construção civil vem nessa toada, eu acho que realmente deve permanecer. Outra coisa que é importante citar é a questão da inovação na construção civil, né? Hoje, quando você fala, mesmo no programa Minha Casa Minha Vida, você tem um valor teto, tá? Por que o Amazonas sofre? Porque esse valor, ele é baseado nos custos da região. Só que o nosso custo logístico aqui é muito maior, né? Sim. Então, esse valor, muitas vezes, ele não cobre o valor total daquele empreendimento. E muitas vezes o empresário não entra porque não consegue realizar, e o teto daquele valor aqui. Então, nossa logística é muito mais cara, a gente tem, para inserir esse material é muito mais caro, e o preço lá estabelecido. Então, esse é um problema. Só para você ter uma ideia de um dado, o recurso do FGTS que vem pelo governo federal para o Amazonas, ele de 2018 até 2023, historicamente, só é usado 23% do que vem. O resto dessa verba ele vai para o Sul-Sudeste. Por quê? Baixo número de empresas trabalhando na Minha Casa Minha Vida, e por não conseguir ser aprovado em uma série de processos para atender o programa, e também os custos financeiros, né? E nós tivemos aí, durante esses últimos tempos,
nos últimos 2 anos, um aumento de pelo menos 8%. Hoje, por exemplo, em termos de materiais, nós temos um descolado, o INCC, menor do que a inflação. Então, esse é um outro gargalo financeiro que aparece no mercado. Agora, para você vencer, o que se fala? O que está se falando para 2025? A questão da industrialização da construção. Quanto mais rápido você constrói, mais rápido você coloca no mercado, menos mão de obra, mais dinâmica, e você consegue realmente viabilizar aqueles empreendimentos de forma que dê resultado financeiro, né? Esse é o grande gargalo. Que bom. Então, as expectativas para 2025 no mercado da construção civil são as melhores? Elas são boas, muito boas. O que ocorre é que quanto maior a taxa Selic, pior para o setor da construção civil. Então, há uma tendência de subir o valor da taxa Selic, isso vai impactar bastante. Perfeito. Olha, Frank, foi um prazer recebê-lo, viu? A gente já vai ficando por aqui. O Amazonas Acontece fica disponível no YouTube também. Muito obrigado por nos assistir. Foi um prazer recebê-lo, Frank. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos poder falar um pouquinho sobre a construção civil. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.